Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa terceira aula, o semestre caminhando e a gente evoluindo no nosso conteúdo, não é isso? Aula passada, nós vimos tudo o que deveríamos a respeito do crime de homicídio. Então, tratamos aqui, estamos na parte especial do Código Penal, estamos no título referente aos crimes contra a pessoa. Dentro do título dos crimes contra a pessoa, estamos no capítulo dos crimes contra a vida. E nos crimes contra a vida, vimos o homicídio em sua totalidade. Ali o que eu passei para vocês, o material que eu passei para vocês, a aula que eu dei, está abordando praticamente o conteúdo inteiro, ou pelo menos aquilo que você precisa para encarar qualquer prova de concurso ou a sua tão almejada e esperada prova da OAB. Tá bom? Então hoje, sem mais lenga-lenga, sem mais conversa, era para eu ter gravado essa aula ontem, eu tentei, mas ontem aconteceu uma tragédia. Eu fui preparar aqui o computador para preparar a aula, para apresentar e gravar a aula de vocês, e tropecei no fio, derrubei o laptop, quebrei o laptop, tive que levar para o concerto, vai demorar, estou usando um outro que eu tenho aqui da minha filha, para a gente poder gravar essa aula de vocês. Enfim, não deu para gravar ontem, gostaria de ter adiantado logo o conteúdo, deixado a aula disponível 2 dias para vocês, mas não deu. Estou gravando hoje, quarta-feira, essa aula vai ficar hoje à noite disponível para vocês e vai ficar também disponível amanhã o dia todo. Só lembrando que amanhã à noite, quinta-feira, para quem estiver assistindo amanhã de manhã essa aula, na quinta-feira à noite, temos o nosso encontro às 20 horas e pelo menos ali 50 minutos, 1 hora de bate-papo, de dúvidas, de síntese da aula. E esse nosso encontro da quinta-feira às 20 horas é que conta com a presença de vocês. É ali que eu vou fazer a chamada e vou lançar as presenças ou as faltas ali conforme vocês estejam presentes na aula ou não. Tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar vamos dar continuidade, encerramos o estudo do artigo 121 do crime de homicídio, portanto, e hoje a gente começa o 122, que trata do crime de participação em suicídio e automutilação. Participação em suicídio e automutilação. Alteração recentíssima. Dia 26 de dezembro de 2019, foi promulgada uma lei, que é o pacote anticrime, que fez essa alteração do artigo 122, tá certo? 123, que é o crime de infanticídio, e vamos estudar o crime de aborto, que vai do 124 ao 128. Tudo isso hoje, nessa aula aqui, nesta única aula, que nós vamos gravar agora e colocá-la à disposição de vocês. Certinho? Então vamos começar logo? Vamos começar então. Eu vou já partir para o compartilhamento da nossa tela, para que vocês acompanhem então. Então tá aí. Deixa eu voltar um pouco, não é isso? Fizemos considerações iniciais, tá aí, ó, o crime participação em suicídio ou automutilação, artigo 122. Segundo tópico, infanticídio, do artigo 123. E terceiro tópico, nosso subtema de hoje, aborto, artigo 124 a 128. Assuntos interessantíssimos, assuntos recorrentes ali e que efervescentes nas provas do concurso, tá certo? Então, fique atentos, principalmente aí a começar pela participação em suicídio ou automutilação, que teve alteração recentíssima, como eu falei para vocês. Lei 13.968, de 26 de dezembro de 2019. Professor, qual a importância de eu saber essa data aí? Saber que isso foi alterado? Importantíssimo. Nós bem sabemos no Direito Penal 1, parte geral, na aplicação da lei penal, que nós temos a questão de normas penais no tempo, sucessão de normas penais no tempo e o efeito prático disto na nossa atividade. Então vamos lá. Nós sabemos que as normas penais, por disposição constitucional, elas são irretroativas, elas não retroagem para alcançar fatos passados, exceto se for em benefício do réu. Todo mundo sabe disso. A lei penal é retroativa, salvo para beneficiar o réu. Nós vamos ver agora no artigo 122 que foi acrescentada a automutilação, que antes não existia.
Antes nós tínhamos o crime meramente de participação em suicídio. Foi acrescentada também a participação em automutilação. Então, é uma novatio legis incriminadora, uma lei nova que vem incriminar um comportamento que antes não era incriminado. Portanto, eu tenho aí uma norma penal mais severa para o réu ou mais benéfica? Sim, eu tenho uma norma penal mais severa, portanto, ela é irretroativa. Então, as pessoas que praticaram eventualmente uma participação, induzindo, instigando, auxiliando alguém a se automutilar antes do dia 26 de dezembro de 2019, tá? Essa pessoa, se é que essa foi a data da vigência, eu tenho que dar uma olhadinha depois, quando começou a viger, que é o período de vacatio legis, não é isso? Mas a pessoa que praticou na vigência anterior a desta nova lei aí, não vão poder ser alcançadas por essa incriminação, porque essa norma não pode retroagir para alcançar fatos passados. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante, conforme a gente vai avançando no nosso assunto. Ok? Então vamos lá. Vamos ver o que se trata aí, o crime de participação em suicídio ou em automutilação do artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação. Olha aí, botei em vermelho para dizer que isso foi acrescentado depois. Ou prestar auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Primeira coisa, vamos verificar os verbos núcleo do tipo penal. Os verbos núcleo do tipo penal. Esses verbos que constituem aí o comportamento incriminado pelo legislador penal aí neste tipo penal que estamos analisando. Induzir. Então, ele é um tipo penal que tem 3 verbos aí. Induzir, instigar e prestar auxílio. Crimes com essa quantidade de verbos, quando tem mais de um verbo, eu digo mais de um verbo núcleo do tipo penal, eu chamo esse crime de conteúdo variado, tipo alternativo misto, tá bom? Então, induzir. Induzir é fazer nascer uma vontade que não existia. Então, a pessoa não tinha vontade de se suicidar ou de se automutilar, eu faço surgir esta vontade. Eu incuto nela essa vontade de fazer, de se automutilar ou de se suicidar. Instigar, por sua vez, é reforçar uma vontade que já existe. A pessoa manifesta, de certo modo, essa vontade em se suicidar ou se automutilar, e eu vou o quê? Estimulá-la, vou reforçar esse comportamento, tá bom? E prestar auxílio, por último, fornecer meios materiais. A pessoa quer se suicidar, quer se automutilar, eu forneço os instrumentos para ela, a faca, o veneno, a corda, um DVD da Marília Mendonça para ela ouvir e se enforcar depois. Não, estou brincando, eu gosto também da Marília Mendonça, tá certo? Mas quando a pessoa está na fossa e escuta algumas músicas ali, meu amigo, basta só a cachaça e a corda para se enforcar, não é? Então, eu forneço os meios materiais. Primeira observação importantíssima, questão de prova para vocês. O auxílio material, este prestar auxílio fornecendo os meios materiais, deve ser meramente acessório. O agente não pode praticar atos executórios do homicídio, do matar alguém ou do ofender a integridade corporal, da lesão corporal. Ele não pode fazer nada. A única coisa que ele vai se limitar a fazer é induzir, instigar ou prestar auxílio para que a vítima o faça sozinha. Não pode o agente fazer nada. Tá bom? Então, a vítima quer se matar, eu ajudo ali para ela se cortar, eu ajudo a segurar o braço, eu vou com a faca ali com a mão junto com ela. A pessoa quer se enforcar, sobe no banquinho, coloca a corda no pescoço, mas não tem coragem de pular e pede para eu dar um empurrãozinho para ela. Chuta o banquinho para mim, que eu não tenho coragem de pular do banquinho para me enforcar. Estou em cima do prédio do 15º andar, querendo me jogar, mas não tenho coragem. Me dá um empurrãozinho aqui, você empurrou com o dedo mínimo. Você já não praticou o ato de induzir, instigar ou prestar auxílio. Você está matando alguém. Você está praticando o ato executório de homicídio. Ok? Então, você não pode praticar nenhum ato executório. Questões de prova que apareciam antigamente na antiga tipificação do artigo 122, que era meramente induzir, instigar ou prestar auxílio para o suicídio. Havia um pacto de morte entre um casal. Em pacto de morte,
de um casal que não era aceito pelas pessoas, tipo Romeu e Julieta. Tá? Então a questão até colocava esses nomes às vezes. Romeu e Julieta, inconformados por não ser aceitos no seu relacionamento, nas suas famílias, resolvem se matar. Esse resolvem se matar, os dois acordarem entre si, eles estão nada mais, nada menos do que induzindo o outro ao suicídio. Os dois, em tese, já começaram a cometer, a praticar, atos executórios de participação em suicídio, porque estão induzindo um ao outro a praticar o suicídio. Perfeito? Só que a questão vai além. Ela diz que o Romeu, na hora que eles resolvem se matar por asfixia, cheirando um gás, o Romeu que abre a torneirinha do gás. E aí que é o problema. Quando o Romeu abriu a torneirinha do gás, ele não está mais meramente induzindo ou prestando auxílio. Ele já está ingressando na órbita ali dos atos executórios do crime de homicídio. Ele está praticando matar alguém. Ele não está mais induzindo, instigando ou auxiliando alguém para que eu o faça. Entenderam aí a sacada? Essas questões vão mudar bastante. Elas vão mudar bastante. Elas vão, porque antigamente só tinha participação em suicídio e não tinha automutilação. E nós vamos ver mais adiante, logo, logo, aqui nos próximos slides, por que vão mudar bastante essas questões. Houve uma alteração de panorama significativo, substancial, na definição desse crime do artigo 122. E nós vamos ver isso logo adiante. Então, por hora, ficamos aí. Não pode ter ato material, não pode ter ato de execução do matar alguém ou do lesionar alguém. Você induz, faz nascer a vontade, instiga, reforça a vontade já existente, ou você presta auxílio material. Eu dou o veneno, eu dou a corda, eu dou a arma, não é isso? Eu dou o objeto cortante para você se cortar, se automutilar, mas eu não faço nada. Minha participação vai até aí. Então, neste caso, é este o comportamento incriminado. Só lembrando para vocês aqui, antes de mais nada, que a pessoa atentar contra a sua própria vida ou se automutilar não é crime, não é conduta punível em termos penais. Por quê? O direito penal não pune a autolesão. O direito penal não pune a autolesão. A lesão é o meu próprio bem jurídico, o princípio da alteridade, o princípio da transcendentalidade. Então, a ofensa ao bem jurídico tem que transcender a esfera de bem jurídico do próprio titular. Tem que atingir bem jurídico alheio. Por isso, alteridade. A alteridade vem de alter. Alter é outro. Então, o outro tem que atingir a outra pessoa, não atingir o meu próprio bem jurídico. Tá certo? Então, a pessoa que se automutila ou atenta contra a sua vida não pratica crime, não pratica crime. Quem é aqui a conduta a ser incriminada é a conduta do terceiro. O terceiro que induz, instiga ou auxilia alguém a se suicidar ou a se automutilar. Professor, mas a pessoa que corta o dedo mínimo para receber o seguro da seguradora ou para se aposentar, essa pessoa não está cometendo crime? Calma, cara pálida. Nesse caso, não é meramente uma autolesão. Neste caso, a autolesão foi mero meio executório para se atingir uma lesão ao bem jurídico alheio, que é o patrimônio. Nós temos aí, em tese, um crime de estelionato, né, em que eu, para obter a vantagem ilícita, eu utilizo como meio de execução a minha autolesão para receber o seguro, para receber a aposentadoria, auxílio-doença, seja lá o que for. Tá bom? Entendendo, então, a questão da autolesão? Perfeito. Então, vamos adiante. Crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio era a denominação anterior e tinha o seguinte teor no tipo penal. É importante a gente saber? Sim, que é importante saber. Já falei para vocês e vou reforçar. Eu preciso saber como era a definição anterior, porque eu tenho normas de direito intertemporal, eu tenho situações de sucessão de normas penais no tempo. Então, para o cara que praticou o comportamento na vigência da norma anterior, se aplica isso aqui, o princípio do tempus regi actum. O tempo rege o ato. A norma penal do tempo em que estava vigente é que se aplica aos fatos praticados na sua vigência. E se ela for uma norma mais benéfica, mesmo depois de revogada, ela continua sendo aplicada para aquele caso ocorrido na sua vigência. A este fenômeno nós chamamos ultratividade. A norma penal benéfica, portanto, ela é extrativa. A norma penal mais benéfica, ela tem a característica da extratividade. A extratividade é
se subdivide ou é o somatório é vista sob duas acepções: retroatividade ou ultratividade. Retroatividade, extratividade significa retroatividade, agir para trás, retroagir para alcançar fatos passados. Ou ultratividade, agir para frente, continuar vigendo mesmo depois de revogada, continuar sendo aplicada aos fatos ocorridos na sua vigência, mesmo após revogadas, ela continua viva para ser aplicada àqueles fatos ocorridos na sua vigência. Isso é ultratividade. E a norma penal mais benéfica é dotada de extratividade, ou seja, retroatividade e ultratividade. Então, o camarada que praticou a conduta lá na vigência da lei anterior, essa norma continua sendo aplicada para ele mesmo depois de revogada, se ela for mais benéfica. Então, antes, como era a definição? Vamos lá. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Então, foi acrescentada a automutilação aí, e ficou claro que o auxílio é um auxílio material, coisa que a doutrina não divergia nesse aspecto. Quando se fala em auxílio, estamos falando de prestar apoio, fornecer meios materiais para a prática da conduta. Ok? Então, se eventualmente, só relembrando, se eventualmente alguém praticou induzimento, instigação ou auxílio à automutilação antes da vigência dessa lei nova que alterou o artigo 122, a esta pessoa não se aplica essa norma mais severa, essa norma penal incriminadora, essa novatio legis incriminadora, porque ela é mais maléfica, vai permanecer aplicável esse artigo 122 antigo, já revogado, que para ele continua vigendo, porque é dotado, a norma penal mais benéfica é dotada de ultratividade. Eu espero que tenham entendido isso, tá certo? Pena, reclusão. Olha agora aqui a diferença monstruosa, a diferença substancial, absurda. Então, induzir, instigar ou auxiliar a pessoa para praticar o suicídio. Pena, reclusão de 2 a 6, se o suicídio se consuma. Ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então vamos lá, o que mudou agora? O que mudou? Veja, o preceito aqui secundário do novo artigo 122 fala reclusão de 6 meses a 2 anos. Induzir, instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 a 2 anos. Não falou nada com relação ao resultado. Então, que conclusão nós tiramos aqui? Que antes, o artigo 122, da forma que é redigido aí, principalmente no seu preceito secundário ou preceito sancionador, que é esse que estabelece a pena, vem nos mostrar que o antigo crime de participação em suicídio era um crime material, um crime que dependia de um resultado naturalístico. Que resultados possíveis eram estes? Se da minha participação, ou seja, do meu induzimento, instigação ou auxílio, a pessoa realmente conseguia se matar, ou se da tentativa de suicídio da vítima, pelo menos resultasse lesão corporal de natureza grave. Então, eu só tinha o crime de participação em suicídio se a vítima efetivamente conseguisse se suicidar ou se a vítima sofresse lesão corporal de natureza grave em decorrência da tentativa do suicídio. Pronto. O que as questões de concurso traziam? Fulano induziu Beltrano a se suicidar, tal. Ela se jogou do prédio, mas caiu em cima de uma árvore, de um toldo, amorteceu a queda e teve só lesões corporais leves. Nada feito. Fato atípico, nem se falava em tentativa. A doutrina sequer admitia tentativa para este crime. Ou do induzimento, instigação ou auxílio resultava morte do suicida, ou lesão corporal grave. Se não resultasse qualquer um dessas duas possibilidades, fato atípico. Não se falava sequer em tentativa. E as questões abordavam isso o tempo todo. Que fulano instigou cicrana a cometer suicídio. Ela foi na árvore, amarrou a corda do galho. Quando ela pulou, o galho quebrou. E aí só teve lesões, escoriações no pescoço. Portanto, lesões leves. Fato atípico. Esta era a definição do revogado artigo 122, que, como eu falei e repito, continua se aplicando àqueles que praticaram a conduta à época da vigência anterior a desta nova lei. Certo? Então, crime material. Crime material. E aí,
não se admitia tentativa. Não se admitia tentativa porque o crime era material e necessariamente deveria acontecer um desses dois resultados: o suicídio consumado ou a lesão corporal de natureza grave, que nós vamos estudar no artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal. Quais são as lesões corporais graves e gravíssimas? Vamos lá. Participação em suicídio. Sujeito ativo, qualquer pessoa. O tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar. Sujeito passivo, qualquer pessoa também. O tipo penal também não fala quem que vai se automutilar e quem que vai se suicidar. Tá bom? Então é qualquer pessoa. Desde que, vamos lá, algumas observações com relação ao sujeito passivo. Desde que dotada de discernimento e capacidade de resistência. Então essa pessoa a quem o agente está induzindo, instigando ou prestando auxílio material para que se suicide ou para que pratique a automutilação, ela tem que ter um mínimo de capacidade de compreensão dos fatos. Né? Sob pena de quê? Sob pena de que eu não esteja mais tratando de um crime de induzimento, instigação, ou auxílio ao suicídio ou automutilação, e sim homicídio ou lesão corporal. Então, se eu tenho um menor de 14 anos, depois nós vamos ver a razão de por que 14 anos. Menor de 14 anos, o Código Penal brasileiro entendeu que essa idade, nós vamos ver no dispositivo nos parágrafos seguintes, entendeu que menor, pessoa de menos de 14 anos de idade, não detém capacidade de compreensão suficiente para os seus atos. Ele faz uma presunção absoluta. Presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário. Não admite, esse menino é inteligente, ele tem 13 anos, mas ele é um super gênio, ele já está na faculdade. Não interessa, não admite prova em contrário. Presunção iuri et de iure, presunção absoluta, que não admite prova em contrário. Tá? Ao contrário da presunção relativa, que é aquela iuris tantum, aquela que admite prova em contrário, essa aqui não. É menor de 14 anos, o legislador penal entendeu que essa pessoa não tem capacidade de compreensão. E se você induziu, instigou, auxiliou para que praticasse suicídio ou automutilação, das duas umas, ou você vai ter praticado o crime de homicídio, se ele se matar, ou você vai praticar o crime de lesão corporal, se ele se automutilar. Esse menor de 14 anos que tem o consentimento ou capacidade de compreensão neutra para efeitos penais, que não tem validade, inválida a sua anuência, tá? Ele é um mero instrumento da sua vontade. Você está fazendo essa pessoa agir em prejuízo próprio como um mero instrumento da sua vontade. Ela não tem capacidade de compreensão. Da mesma forma, a pessoa que de alguma forma não tem a capacidade de compreensão por uma doença mental, por uma questão de uma doença neurológica, psiquiátrica, né? Ela está de alguma forma sem nenhuma capacidade de resistência, de compreensão, embriagada, totalmente embriagada, sob efeito de drogas. Então, se você participa induzindo, instigando, auxiliando essa pessoa a se automutilar ou a se suicidar nessas condições, também não há que se falar em participação em suicídio ou automutilação, e sim em homicídio ou lesão corporal. Perfeito, então? Mais uma observação com relação ao sujeito passivo. A pessoa deve ser certa e determinada, ou pessoas determinadas. Pessoa ou pessoas determinada ou determinadas. Não pode ser aquele induzimento, instigação genérico, de forma geral, tá? Abstrato. Eu faço um disco dizendo que a gente tem que se suicidar, que a gente tem que se cortar, porque isso é bom, vai purificar a alma, sei lá o que eu vou dizer. Não importa, eu não estou direcionando isso para alguém. Lembre-se, estamos tratando dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida. Né? Eles são crimes que se dirigem a um resultado voltado à pessoa natural que eu quero atingir, ou a pessoas. Então, falar da música, escrever um poema, escrever um livro falando, sugerindo que as pessoas se matem, não caracteriza esse crime. Pode caracterizar algum outro de induzimento à prática de crimes, mas não esse crime aqui de participação em suicídio ou a automutilação, porque eu não estou direcionando minha conduta para determinada ou para determinadas pessoas. Ok até aí? Seguimos adiante. Ainda na participação em suicídio, o delito de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio ou automutilação é crime de ação múltipla, tipo alternativo misto ou tipo de conteúdo variado. É aquele que tem vários verbos. Nós temos vários exemplos na nossa legislação
em que o tipo penal traz vários verbos núcleo do tipo penal, 2 ou mais. Então, são chamados de crimes de ação múltipla, crimes de tipo alternativo misto, crimes de conteúdo variado. Ó, se vocês forem ver lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a famosa lei antitóxico, ou a lei antidrogas, o crime de tráfico previsto no artigo 33 tem simplesmente 18 verbos. 18 verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, vender, comprar, trazer consigo, ter em depósito, transportar, ministrar, prescrever, preparar. 18 verbos. Sendo que, o que é importante destacar com relação a esses crimes que têm um tipo alternativo misto? É que, praticando qualquer uma dessas condutas, induzindo ou instigando, ou praticando algumas delas, se eu induzo e instigo, se eu instigo e presto auxílio, eu terei praticado um só crime. Essa é a importância de sabermos. Ele vai praticar o crime, ele vai se amoldar aquele comportamento típico, se ele praticar pelo menos um desses verbos. Mas se ele praticar no mesmo contexto fático mais de um desses verbos, eu estou diante também de um só delito, tá bom? Se eu estiver nessa situação. Praticando 2 ou mais verbos no mesmo contexto fático. Então, Joãozinho induziu Maria a se suicidar, e não só induziu, mas também deu lá para ela a corda, o veneno para se suicidar. Ele induziu e também prestou auxílio, naquele mesmo contexto, em relação a Mariazinha. Um só crime de participação em suicídio ou de automutilação. Beleza, então? Então, conduta pode ser comissivo ou omissivo impróprio. Neste último caso, omissivo impróprio, quando o sujeito tiver o dever de garantidor. Já falamos aqueles carinhas lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Aquelas pessoas que figuram como garantidores ou garantes. Os garantes do artigo 13, parágrafo 2º. Aquele que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Aquele que, de algum modo, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado, aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Esses camaradas têm um dever jurídico de agir para evitar o resultado. Então, esse crime pode ser tanto comissivo, quando eu induzo realmente alguém a se matar, quando eu instigo, quando eu presto auxílio, como pode ser omissivo impróprio, eu sendo garante ou garantidor, vendo a pessoa que está sob o meu cuidado, está sob a minha tutela, entre aspas, meus cuidados ali em termos de dever de cuidado com relação àquela pessoa. Por exemplo, pai em relação a um filho. E aí eu permito que ele se mate, eu não ajo, eu fico omisso. Então eu pratico uma omissão imprópria. Eu estou ali instigando ou induzindo a pessoa ou prestando auxílio de uma forma, prestar auxílio, no entanto, porque tem que ser uma conduta mais ativa, uma conduta positiva, um fazer. Mas eu simplesmente permito que a pessoa e não interfiro, por exemplo. Estou vendo meu filho ali, se preparando, pegando a munição, colocando no tambor do revólver, rodando e colocando na cabeça e tentando a sorte ali. E simplesmente não interfiro, sendo pai, por exemplo, ou sendo um bombeiro militar, que deveria evitar o resultado. Neste caso, se ele se suicidar, eu estarei praticando o crime de participação em suicídio na forma omissiva imprópria, também chamada pela doutrina de comissivo por omissão. Crime comissivo por omissão. Ok? Então, vamos lá. Mesma forma, a automutilação. Eu sou a mãe, sabe que a filha está se cortando, está se lesionando e tendo o dever de evitar aquele resultado lesivo, aquela lesão corporal que a filha está praticando de si própria, e não interfere. Vai estar praticando na modalidade omissiva imprópria o crime de participação em automutilação. Perfeito. Tentativa. É possível? Antigamente, não. Atualmente, sim. Antigamente, na redação anterior, que exigia lá que acontecesse o resultado lesão grave ou morte, não se admitia a tentativa, tá certo? Então, ou havia o crime ou não havia. Agora o panorama muda, o cenário muda. Então, só havia relevância penal se a vítima sofresse lesão corporal de natureza grave ou se ela efetivamente conseguisse se matar. Então, sofrendo lesão leve, ou se a vítima sequer tentasse se matar ou se automutilar, não havia crime nenhum. Na verdade, nem havia automutilação, né? Só o suicídio. Então, se a vítima nem sequer tentasse, apesar do induzimento, instigação ao auxílio, a vítima nem sequer
tentasse se suicidar, ou mesmo que tentasse não viesse a morrer ou sofrer lesão grave, no máximo lesão leve, nada. Fato atípico. Não existia possibilidade de tentativa. Agora, o cenário muda. O cenário muda. Nós vamos ver mais adiante. Então, principal modificação operada no preceito primário, ou seja, aquele que descreve o comportamento, aquela primeira parte da descrição do crime, foi a inclusão da participação em automutilação. A automutilação é a conduta de causar lesões em si próprio. Todo mundo já sabe isso, não é isso? Vale recordar, até mesmo pelo princípio da transcendentalidade ou da alteridade, o qual veda a punição de condutas que não ultrapasse o âmbito meramente individual. Não se pune a autolesão. Então, transcendentalidade, a lesão, a ofensa ou o perigo de lesão, a ofensa ao bem jurídico ou o perigo de lesão ao bem jurídico deve transcender, deve ultrapassar a órbita de direitos meramente individuais do agente. Tem que atingir pessoa diferente, por isso a alteridade, outra pessoa, outro direito pertencente ali a outra pessoa. Tem que atingir o bem jurídico alheio, tá certo? Não se pune autolesão, já falamos sobre isso. Então, na verdade, a maior modificação foi com relação ao resultado. Então, vejam, o resultado naturalístico agora está dispensado. Antigamente deveria acontecer aquele resultado, lesão grave ou morte da vítima. Hoje não. Hoje o crime se tornou, com essa alteração, o crime se tornou formal. Crime formal. O crime passou a ser formal quanto ao resultado. Então, na classificação quanto ao resultado do crime, ele não é mais material, e sim agora ele é um crime formal. Então, vejam, o que é um crime formal? É aquele que, embora haja a possibilidade de um resultado prevista no tipo penal, não se exige que esse resultado aconteça para que o crime esteja consumado. Vamos de novo? Crime formal é aquele que, embora haja a possibilidade de um resultado, que inclusive é até previsto no tipo penal, esse resultado possível, ele não precisa acontecer para que o crime se consume. O tipo penal não exige a produção do resultado, embora esse resultado seja possível. Então, exemplo aqui, induzir, instigar ou prestar auxílio para que a pessoa se suicide ou pratique a automutilação. Então, o resultado é o suicídio, é a automutilação. Mas vocês percebem aí que o tipo penal não está exigindo que esse suicídio aconteça e essa automutilação aconteça. Ele só está dizendo que está incriminando o comportamento de meramente induzir, instigar ou prestar auxílio, independentemente desses resultados virem a acontecer. Nós vamos ver que se esses resultados efetivamente acontecerem, nós vamos ter qualificadoras, tá certo? Mas a figura simples do caput do artigo 122 se contenta e vai se perfazer o crime se consumar meramente com o meu ato de induzir, o ato do agente de induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio ou à automutilação, independentemente de qualquer resultado. Independentemente de qualquer resultado. A isso chamamos de crime formal. Crime formal. Ou de consumação antecipada, como alguma parte da doutrina menciona. Vamos lá para as formas qualificadas. Então, vejam, se de fato acontecer os resultados naturalísticos, lesão grave ou morte, o crime se torna qualificado. Tá? Mas para a figura do caput não precisa acontecer nada. O mero fato de induzir, instigar ou auxiliar já é o crime. Vamos só ver uma diferenciação aqui num caso prático. Vocês já viram alguma vez aquela lamentável situação de alguém que está lá ameaçando pular de um prédio, se suicidar, e fica aquela galerinha lá embaixo, pula logo, pula, pula, né? Que espírito perverso, né? Que doentio um negócio desse, né? Torcendo lá para que a pessoa pule de verdade. Aí de vez em quando ainda fala assim, aí o cara diz que foi traído pela esposa e ficou lá em cima do prédio querendo se jogar, e todo mundo pula, não sei o quê, e um gaiato lá no meio ainda fala assim, tua esposa te colocou, foi chifre, não foi asa. Né? Então, nesse caso, na vigência anterior do artigo 122, que o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio deveria resultar em morte da vítima ou lesão grave, essa conduta dessas pessoas era fato atípico. Atípico. Por mais que estivessem induzindo ou instigando naquele caso, porque o cara já está com vontade de matar, eu só estou reforçando a vontade de matar. Não é isso? Por mais que tivesse esse comportamento, se a pessoa não se matasse efetivamente, ou se ela não morresse, ou não
resultasse lesão grave, né, eu não tinha como atribuir, imputar a responsabilidade penal a essas pessoas que a instigaram, Hoje o cenário é diferente. O mero ato dessas pessoas estarem lá induzindo ou instigando, independentemente do indivíduo se jogar lá ou não, elas estão incidindo na conduta prevista no artigo 122, na atual redação. Perfeito? Então, entenderam a diferença? Então, vamos lá. Agora, se realmente a vítima atenta contra a sua vida ou a sua integridade física através da automutilação, nós temos a hipótese de qualificadoras. Parágrafo 1º vai dizer que se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, reclusão de 1 a 3 anos. Então, a primeira qualificadora, resultado, lesão grave ou gravíssima resultante da automutilação ou tentativa de suicídio. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Então, temos duas qualificadoras, onde há o resultado lesão grave ou gravíssima, decorrente da tentativa de suicídio ou automutilação, e resultado morte decorrente do suicídio ou da automutilação. Tá certo? Tranquilo, né? Muito fácil, muito de boa. Formas majoradas. Além das hipóteses de qualificadoras, nós temos as majorantes, as causas de aumento. Tá cochilando aí, né? Tô achando que o Simão tá cochilando nessa aula aí. Eu acho que não, né? Tá interessante, não tá? Então vamos lá. Formas majoradas. Passou a abrigar as mesmas causas de aumento que já estavam previstas no antigo parágrafo único, acrescentando, entretanto, os casos de motivo torpe ou fútil. Então, antigamente só tinha motivo egoístico. A pena é duplicada. Então vamos lá. Pena é duplicada. Veja que ele não está estabelecendo um novo patamar de pena de 2 a 6, de 1 a 3. Não, ele está falando duplica-se, né? Triplica-se, aumenta-se de 1/3 a metade, da metade a 2/3. Então, isso é causa de aumento, incide na última fase da dosimetria da pena. Então, a pena é duplicada, causa de aumento, forma majorada, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Motivo egoístico é aquele que diz respeito somente ao agente. Isso já existia na previsão anterior, certo? Motivo que só diz respeito a interesses do próprio agente, motivos individuais do agente. Por exemplo, eu induzo ou instigo a minha amiga, você mulher, a se suicidar porque eu quero tomar o crush dela. Imaginou? Eu quero tomar a vaga do emprego do fulano, eu quero ficar com a herança. Então, veja, são interesses egoísticos meus. Tá? Torpe ou fútil, mando vocês de volta lá no artigo 121. Mesmo conceito do que é torpe, abjeto, repugnante, fútil, motivo pequeno, né? Motivo insignificante. Já falamos isso lá no homicídio, é a mesma coisa aqui. Segunda hipótese, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Vamos aqui para vocês não confundirem com o que veremos mais adiante, nos parágrafos adiante. Vítima menor, mas desde que não seja menor de 14 anos. Já falamos aqui que se a vítima induzida, instigada ou auxiliada é menor de 14 anos, tem menos de 14 anos, eu não estou falando mais de participação em suicídio ou automutilação, e sim em homicídio ou lesão corporal. Aquela vítima é mero instrumento da minha vontade. Está atentando contra si próprio, atuando como mero instrumento da minha vontade. Esse menor aqui é maior de 14, menor de 18 anos. Maior de 14, menor de 18 anos. Significa que ela tem menos capacidade de compreensão, tem menos capacidade de entender os seus atos e que, portanto, vai incidir essa majorante. Ou tem diminuída, não é eliminada, não é neutralizada, é diminuída, ou seja, menor capacidade de resistência. Então, aquela pessoa que está com uma doença mental, ou aquela que eu te falei que está embriagada, ou sob efeito de drogas, ou está com uma doença psiquiátrica, está fragilizada, mas não está com a capacidade totalmente eliminada de resistir, de compreender. Ela tem certa capacidade, há um resquício ainda. Então, tem-se sim o crime de participação em suicídio ou automutilação, mas na forma majorada, duplicando-se a pena. Nós sabemos que se ela não tem diminuída, mas eliminadas, não tem qualquer capacidade de resistência, por qualquer causa, seja por uma doença mental, por um problema
neurológico, por um problema psiquiátrico, por droga, por embriaguez, não tem nenhuma capacidade, mesma situação do menor de 14. Homicídio ou lesão corporal. Então tá aí. Já falamos, ó. Pessoa sem capacidade de compreender, menos de 14 anos de idade, homicídio. Tá? Isso aí, antigamente, a doutrina já entendia dessa forma. Hoje tem expressamente no texto da norma, lá pelo parágrafo 7º, se eu não me engano, falando aí, vítima menor de 14 se aplica ao homicídio, ou na automutilação se aplica a lesão corporal, mas antes não havia nenhuma previsão expressa do legislador nesse sentido. E a doutrina já entendia que a pessoa sem capacidade de compreensão, em se tratando de menor, era aquele menor de 14 anos, fazendo uma interpretação sistemática com relação aos crimes sexuais, porque nos crimes sexuais, se vocês não lembram aqui, não estudaram ainda, mas devem saber por alto, que se entende que a pessoa menor de 14 anos não tem capacidade de consentir. O consentimento dessa pessoa é inválido para a prática de atos sexuais. E aí eu tenho chamado crime de estupro de vulnerável. Então, aplicava-se esse mesmo raciocínio. Se lá para os crimes sexuais o legislador entendeu que pessoa com menos de 14 anos de idade não tem capacidade para compreender os seus atos, não tem liberdade para expressar sua vontade ou compreensão suficiente, discernimento suficiente para expressar sua vontade a respeito de atos da sua vida sexual, também se entendia nessa parte aqui que o menor que o legislador quis dizer era um menor de 14 anos também. Outra parte da doutrina entendia que era menor de idade que deveria ser aferido no caso concreto a capacidade daquele menor de 18 anos, né? Seja qual fosse a idade dele, se no caso concreto ele teria capacidade de resistência, capacidade de compreensão ou não. Enfim, o legislador espancou qualquer dúvida a respeito, deixando bem claro mais adiante, como veremos, que um menor de 14 anos é que é a pessoa que não tem qualquer capacidade de compreensão e, nesse caso, a participação em suicídio se trataria de homicídio, na verdade, não de participação em suicídio. Vítima com diminuição da capacidade de resistência, falamos também. A pessoa que está suscetível ao induzimento, instigação, está padecendo de alguma enfermidade, deficiência mental, efeito de drogas, embriaguez, uma doença psiquiátrica. Então, diminuição não é eliminação. Se no caso concreto havia uma eliminação, a pessoa não tinha qualquer capacidade de resistência, estamos falando de homicídio ou de lesão corporal no caso da automutilação. Vamos lá. Novas formas majoradas. A Lei 13.968 trouxe outras majorantes. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, da rede social ou transmitida em tempo real. Então, o legislador procurando acompanhar o fato social, as alterações legislativas, buscando alcançar aí a evolução social e trazendo como forma mais reprovável, ou o âmbito de abrangência de alguém que induz, instiga a pessoa a praticar suicídio ou automutilação pelas redes sociais, um sem número, inclusive em todo mundo, pode-se chegar a esse induzimento, alcançar pessoas indeterminadas, não é isso? Então, o perigo é bem maior, o perigo é bem maior em termos de quantidade de pessoas a serem atingidas. Vide aí o caso da chamada baleia azul, lembram disso? Então, aparecia a pessoa fazendo desafios para que a criança se automutilasse, até mesmo atentasse contra a sua vida. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, se esse agente que pratica essas condutas de participação em suicídio ou automutilação, ele tem essa função de liderança ou de coordenação de grupo ou de rede virtual. Configuração de crimes mais graves. Então vejam, lembro que antes era a doutrina que dizia isso, agora o legislador, numa interpretação autêntica, quando o legislador mesmo faz o esclarecimento, interpreta alguma norma, esclarecendo o sentido e alcance de alguma palavra, de algum dispositivo, de alguma nomenclatura, é o que nós chamamos de interpretação autêntica. Então ele falou o seguinte, parágrafo 6º, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Então, foi o que nós falamos. É menor de 14 anos, ou pessoa sem nenhuma capacidade de discernimento, ou sem capacidade de resistência, seja qual for a causa. Eu não tenho a lesão corporal gravíssima aqui, não estou
praticando um crime de participação em automutilação. Eu estou praticando um crime de lesão corporal gravíssima do Código Penal. Da mesma forma, o parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Então, acho que isso aqui está muito bem esclarecido para vocês. E aí sim, concluímos o crime do artigo 122, que é o crime de participação em suicídio ou em automutilação. Avançando no nosso conteúdo, vamos para o nosso segundo subtema. Nosso segundo subtema, que é o infanticídio. Infanticídio. O infanticídio, está aí a descrição típica do artigo 123, dizendo que matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Detenção de 2 a 6 anos. Então veja, esse crime de infanticídio é como se fosse um homicídio muito especial. Especialíssimo, digamos assim. Por quê? Porque ele exige que somente uma pessoa vai ser agente desse crime, em regra, autora desse crime, que é a mãe, que uma só pessoa pode ser o sujeito passivo desse crime, que é o filho da mãe, o filho desta mãe, dessa autora do crime, o seu filho, a mãe que mata o próprio filho, a mãe que mata o próprio filho, sob a influência de uma condição físico-biopsíquica muito específica, que é o estado puerperal, o puerpério. Tá? E num momento também muito delimitado, especificamente, durante o parto ou logo após. Então veja, é uma hipótese muito precisa de um crime de homicídio praticado pela mãe que mata o próprio filho sob a influência do puerpério, do estado puerperal, e durante o parto ou logo após. Tá certo? Puerpério é aquela condição que fica acometida a mulher quando tem filho. É uma condição normal, via de regra. Todas as mulheres ficarem meio entorpecidas, meio abalada, psicofisicamente ali, em decorrência do parto, sente aquela fragilidade, um sentimento de que não vai poder cuidar do filho, uma tristeza, pode dar ali esse tipo de sintoma ali no puerpério. Tá? Mas se esse estado puerperal chegar a influenciar a mãe a ponto dela matar o próprio filho, o legislador previu isso como uma hipótese de homicídio em que ele encontrou razões privilegiadas, razões menos graves, para que ele seja penado de forma mais branda. Tá aí, detenção de 2 a 6 anos. Ele bem que podia ser uma hipótese de homicídio privilegiado. Poderia o legislador, por uma opção de política criminal, ter colocado ele, o infanticídio, como uma hipótese privilegiada do artigo 121, mas não fez, tratou como crime autônomo. Isso gerou uma repercussão que não é muito justa. Depois nós vamos saber mais adiante a respeito do coautor e do partícipe. A pessoa que atua como coautor ou partícipe desta mãe que mata o próprio filho. Comete que crime? Homicídio ou esse infanticídio? Vamos ver mais adiante. Sujeito ativo, em regra, é a mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. Trata-se de delito especial próprio. Tem autores que dizem que é crime de mão própria. Só a mãe pode ser autora deste crime. Nós vamos ver mais adiante que não é bem assim, mão própria. Crime de mão própria é aquele que só um indivíduo pode praticar, e somente ele. Não admite coautoria. Pode admitir participação, mas não admite coautoria. Querem um exemplo típico de crime de mão própria? Um crime de falso testemunho. Alguém que vai em juízo e mente ou omite a verdade perante o juiz ou o delegado sendo ouvido no processo ou no inquérito. Só ele pode praticar o falso testemunho. Ninguém pode praticar junto com ele ou por ele. Então esse crime é de mão própria, mas admite participação. Por exemplo, se o advogado orienta ele a mentir, o advogado está sendo partícipe. Não é coautor, partícipe. Lembrem desses conceitos lá na parte geral do Código Penal. Quem é o coautor, quem é o partícipe. Tá? Neste caso aqui, se trata realmente, de acordo com a maioria da doutrina, de crime próprio. Porque nós vamos ver mais adiante que ele admite coautoria e admite participação. Tá certo? Então é a mãe, sujeito ativo, crime próprio, não é isso? Crime próprio porque exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Qual é a qualidade especial do autor, do sujeito ativo? Ser a mãe.
ser mãe. É a mãe que pratica esse crime em detrimento do próprio filho. Esta é a qualidade exigida. Não é qualquer pessoa como no crime comum. Sujeito passivo é o ser humano nascente, ou seja, aquele que está nascendo durante o parto, tá? Na transição da vida uterina para a vida extrauterina. Ou o recém-nato, aquele que recém-nasceu, tá? Porque fala a conduta de logo após o parto. Da mesma forma, é um crime próprio em relação ao sujeito passivo. Não é qualquer pessoa. Tem que ser aquela criança que é filha da mãe, filha do sujeito ativo. Somente essa criança, esse recém-nascido, tá, que é o sujeito passivo. Exige uma qualidade especial. Ser o filho da mãe que mata o próprio filho. Ok, perfeito. Controvérsia. Vamos lá, controvérsia. Comunicabilidade do privilégio em caso de concurso de pessoas. Concurso de pessoas, vamos lá? Coautoria ou participação. Olha lá, vamos lá, via de regra, de acordo com a teoria mais aceita, coautor é aquele que age juntamente com o autor, praticando o quê? Qual é o critério mais claro? O critério formal objetivo. A teoria formal objetiva vai dizer que coautor é aquele camarada que pratica o verbo do tipo junto com a gente. Aquele que não matar alguém está matando com alguém. Eu estou segurando, o outro está dando facada, nós dois estamos dando facada, nós dois estamos dando paulada. Né? Nós dois estamos subtraindo. Ou seja, quem pratica o verbo do tipo junto com o autor é coautor. No mais, quem pratica qualquer outro comportamento que contribui para a prática da infração sem praticar o verbo do tipo penal é chamado de partícipe. Então eu tenho aí a participação, que está lá no artigo 29 do Código Penal. Aquele que, de qualquer modo, contribui para o crime, incide nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Então não é o que mata, não é o que subtrai, é aquele que está vendo, que deu informação, que emprestou a arma, não é isso? Que induziu, que instigou, que auxiliou. Essa pessoa está praticando atos de participação, ele é um mero partícipe. E aí como fica a situação desse coautor ou partícipe? Seja coautor, seja partícipe. Esse camarada que ajudou a mãe, um enfermeiro, digamos que um enfermeiro louco lá, ou o próprio pai, que também não queria o filho, a mãe também não queria, porque estava sob a influência do estado puerperal, quis matar a criança, falou para o marido, o pai da criança também que queria matar, e ele ajudou ela a matá-lo, de alguma forma. Segurou para que ela sufocasse, levou um veneno para que ela desse, compactuou em ela deixar de amamentar para que ele morresse de fome, não é isso? Omissivo impróprio, não é isso? Ela tinha um dever legal de alimentar a criança na condição de mãe e não fez. Ficou omissa. Praticou o crime de infanticídio na modalidade omissiva imprópria. E o pai também presenciando também deixou, ou seja, aderiu à vontade dela. E aí, ele foi um coautor, partícipe, mas de quê? Do crime de infanticídio ou do crime de homicídio? Uma parte da doutrina dizia o seguinte, a primeira corrente minoritária. A condição de parturiente é circunstância pessoal, personalíssima. Por isso o concurso é inadmissível. Não se comunica o privilégio para aqueles que concorreram para a prática do delito, ante a ausência de previsão legal explícita a respeito. Então, essa condição de estar sob a influência do estado puerperal seria uma condição personalíssima da mãe e, portanto, qualquer outro terceiro que não está nesse estado puerperal não poderia se beneficiar respondendo pelo crime de infanticídio. Deveria responder pelo crime de homicídio. Não é o que prevalece. Prevalece a segunda corrente. Ó. O terceiro responde por infanticídio, corrente majoritária. Com base no artigo 30, defende-se a possibilidade de coautoria e participação. O estado puerperal é, indiscutivelmente, condição de cunho pessoal. Todavia, figura como elementar do tipo do infanticídio e, por isso, deve-se comunicar ao coautor ou partícipe. E é esta conclusão que a gente chega, embora aparentemente injusta, mas é a solução legal, a solução pautada no princípio da legalidade, conforme os dizeres do artigo 30, que vai falar o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Opa, beleza, estado puerperal é uma condição de caráter pessoal, não era para se comunicar o coautor ou o partícipe, porque aquela condição é daquela pessoa, não é da outra. Mas tem a vírgula e diz o quê? Salvo quando elementares do crime. Elementares do crime. Aqueles elementos que constituem o tipo penal. E esse estado puerperal faz parte das elementares do crime de infanticídio e, portanto, se comunicam ao
coautor ou partícipe. Então, é essa a solução dada pela doutrina, na sua corrente majoritária, e é essa que vocês vão levar para a prova do concurso. Aparentemente injusta, não é isso? Aparentemente injusta, claramente injusta, mas com base no princípio da legalidade, que rege aí o direito penal, é essa solução que o artigo 30 nos dá a respeito. Infanticídio ainda, tipicidade objetiva e subjetiva. A conduta consiste em matar, o verbo é matar, igual ao homicídio, não é isso? Só que aqui, sob a influência do estado puerperal. A mãe está alterada, está abalada, transtornada, está sob a influência do estado puerperal. Que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, já falamos. Delito simples porque visa proteger a vida do recém-nascido. Aquele que está nascendo ou está recém-nascido. Admite-se qualquer meio de execução hábil a produzir a morte do ser nascente ou recém-nascido. Delito de forma livre. Não importa como ela vai matar, se é com paulada, se é sufocando, se é atirando pela janela, como já vi acontecer, já ouvi na imprensa, seja por envenenamento, seja por conduta omissiva, deixar de alimentar, deixar de dar remédio, deixar de prover cuidados para que morra. Tá bom? Então, conduta comissiva ou omissiva. No caso, a omissão imprópria. Omissão imprópria, também chamada crime comissivo por omissão. Durante o parto ou logo após, essa parte do tipo penal, esses elementos aí, durante o parto ou logo após, é um elemento normativo do tipo penal. Elemento normativo do tipo penal é aquele que indica, que exige um juízo de valor, um juízo de compreensão, um juízo de esclarecimento, de cognição, de esclarecimento, de interpretação daquele termo. Não é isso? Então, considera-se em prova, provas de concurso. Nós vamos ter duas possibilidades. Tem bancas que falam que esse prazo é 1 semana a partir do parto. Esse logo após significaria 1 semana a partir do parto. Não é o que eu vejo prevalecer nas provas que eu já vi, tá bom? Dificilmente entram nesse mérito nas provas quando tratam de infanticídio na prova, tá? Pode ser também um outro critério, enquanto durar a influência do estado puerperal. Esse logo após, um tempo um pouquinho mais alargado, enlastecido, mas ainda que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal, tá bom? Observação agora. Se o estado puerperal se tornar uma coisa doentia, patológica, e retirar inteiramente ou parcialmente a capacidade de discernimento e de autodeterminação da pessoa, pode haver inimputabilidade ou semi-imputabilidade, conforme o caso, de acordo com o artigo 26. Lembra que vocês estudaram a inimputabilidade e a semi-imputabilidade? Inimputabilidade é a pessoa que não tem qualquer capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é total incapacidade de compreensão da ilicitude do fato e de se autodeterminar ou de se autodeterminar diante disso. Ou, parcialmente, tem uma certa compreensão, é o chamado semi-imputável. Então, se essa influência do estado puerperal, essa perturbação decorrente do estado puerperal, se caracterizar como uma doença realmente, em que a mãe realmente não tem nenhuma capacidade de discernimento e de autodeterminação, inimputabilidade. Já sabemos o que acontece. Absolvição imprópria, aplicação de medida de segurança. Se ela tinha parcialmente a capacidade, em razão dessa perturbação patológica decorrente do estado puerperal, eu tenho a semi-imputabilidade. O que acontece na semi-imputabilidade? Pode até ser condenado, mas vai estar sujeito ou medida de segurança ou pena privativa ou a pena realmente, né? Pena ou medida de segurança, o juiz vai decidir. Antes do parto, a morte dada ao feto caracteriza o delito de aborto. Ou seja, a morte intrauterina, se a mãe pratica manobras abortivas, ou o pai ou qualquer outra pessoa, e mata enquanto ainda feto ou embrião, eu tenho o delito de aborto, que nós vamos estudar em seguida. Se depois do parto, tá, configura o crime de homicídio. Configura o crime de homicídio. Eu vi uma questão de concurso que dizia que a mãe praticava manobras abortivas, a criança é expulsa com vida. E expulsa com vida, ela não satisfeita, pegou a criança e atirou de cima da janela do hospital, matando a criança. Se era crime de aborto tentado, se era homicídio, infanticídio, não falava nada de estado puerperal.
Então, no caso, era crime de homicídio, aquela conduta praticada após a criança ter sido expulsa do ventre materno, aquele novo ato atentando contra a vida daquele recém-nascido, era ato de homicídio. Né? Não se aplica mais o aborto, porque a conduta não foi visando eliminar a vida intrauterina. Nós vamos ver mais adiante que, mesmo sendo eliminado com vida, mas se morrer em decorrência das manobras abortivas, eu ainda assim tenho um crime de aborto, tá bom? Mas vamos ficar por enquanto aqui. Antes do parto, está na barriga da mãe, está no útero materno, aborto. Estamos falando de aborto tentado ou consumado. Já depois de ter ocorrido o parto, certo? Se não for logo após a morte ali, não tiver sob influência de estado puerperal, eu tenho um crime de homicídio. Tá? Se não for logo após, durante o parto ou logo após, ou mesmo sendo durante o parto ou logo após, não tiver influência do estado puerperal, isso vai ter que ser aferido por um médico, perito, que vai examinar a mulher, para verificar se ela estava no estado puerperal. Então, se inexistente o estado puerperal, ou esse elemento cronológico, esse elemento temporal durante o parto ou logo após, deixa de existir o crime de infanticídio, mas eu encontro correspondência com matar alguém do crime de homicídio. Tipo subjetivo é o dolo. Só se pune infanticídio a título de dolo. Tá bom? Dolo direto ou dolo indireto. Não existe infanticídio culposo. Já vi questão de prova que dizia que a mãe, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, foi amamentar a criança. Veja, tentando induzir vocês a erro. Isso, influência do estado puerperal, logo após o parto, a própria mãe, o próprio filho, foi amamentar, acabou dormindo negligentemente sobre a criança e a matou sufocada. Veja, dormir negligentemente sobre a criança significa que ela agiu culposamente. A negligência é modalidade de culpa. Negligência é modalidade de culpa. Então, homicídio culposo, não infanticídio, que não admite a modalidade culposa. Só se pratica dolosamente, seja por dolo direto ou dolo eventual. E aí, se homicídio culposo, cogita-se inclusive a aplicação do chamado perdão judicial que nós já estudamos no homicídio, né? Aquele lá que quando as consequências da infração penal atingem um agente de tal forma, de tal maneira que a aplicação da pena se torna desnecessária. Imagina, a mãe matou o próprio filho porque dormiu cansada ou negligentemente sobre ele ali. Então, pode-se aplicar o perdão judicial. Erro in persona. Não é persona, não, tá certo? Persona. Erro in persona, erro sobre pessoa. A mulher matar o filho alheio, supondo ser o próprio, pratica o crime de infanticídio, pois não são consideradas as condições ou qualidades da vítima real, e sim da vítima virtual. Lembram? Falamos até isso no grupo de WhatsApp, mas vamos destrinchar, porque eu já vi questão de prova de concurso que dizia o seguinte: a mãe, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, saiu lá da sua cama, do seu quarto e foi no berçário e pegou uma criança que acreditava ser o seu filho e o matou, perguntando que crime ela praticou. Então, querendo induzi-los a erro de achar que é homicídio pelo fato de não ser o próprio filho dela. Na verdade, se trata sim de infanticídio. Por quê? Porque houve erro sobre pessoa. Ela acreditava estar matando o próprio filho, quando na verdade não estava. Então, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º, nesse caso se consideram as qualidades ou condições da vítima virtual, tá certo? Não daquela efetivamente morta. Tá? Então, não são consideradas as qualidades da vítima real, aquela que efetivamente matou. Para todos os efeitos, é como se ela tivesse matado o próprio filho. Leva-se em conta o aspecto subjetivo do agente. Então, responde por infanticídio. Muito bem. Vamos entrar agora no estudo do aborto. Estão prontos aí? Tranquilo? Vamos avançar. Só assunto top, só assunto interessante. Já falamos aí de participação em suicídio e automutilação. Falamos já do infanticídio, esgotamos o infanticídio. Vamos agora para a última parte da nossa aula. Vamos para a reta final da nossa aula. Prestem bem atenção. Resistam. Se cansar, dê um pause, vai tomar uma aguinha, vai fazer alguma coisa para distrair, uma atividade física, continua a aula depois. Tá bom? Vamos lá. É importante que estejam conseguindo absorver o conteúdo. Infanticídio, artigo 123, já terminamos. Vamos para o aborto, que vai do 124 a 128. Primeira hipótese. Vamos falar tudo que nós temos no texto legal aí relativo aos tipos penais aí do aborto, quais são as espécies e outros dispositivos aplicáveis também. E depois a gente passa para a análise
doutrinária e jurisprudencial. O artigo 124 traz a figura do aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Tá? Provocar aborto em si mesma, então a gestante que provoca aborto em si mesma, ou consentir que outrem lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Vamos só ler, depois a gente explica mais adiante. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Vejam que a pena já sobe consideravelmente. Porque o terceiro que está praticando aborto na gestante sem o consentimento dela. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Tá estranho isso aí, hein? No 124 e 126, vejam. No 124 é a gestante que pratica aborto em si mesma ou consente que outro pratique nela. No 126, é esse outro que praticou o aborto na gestante respondendo por um outro tipo penal, que é o 126, com a pena, inclusive, mais grave, de reclusão de 1 a 4 anos. Vamos ver isso mais adiante, que isso aí é uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas. Teoria monista ou unitária é aquela que diz que todos que concorrem para o crime respondem pelo mesmo crime. Então, nesse caso, nós vamos ver que é uma exceção pluralística. Vão responder por crimes distintos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, vamos lá. Vimos aí quais são as figuras típicas. Aqui nós temos a forma chamada qualificada, mas nós vamos ver que houve um equívoco do legislador. Não é qualificada, é majorada. Ele não traz um novo patamar de pena, ele traz uma fração de aumento. Artigo 127 diz que as penas combinadas nos 2 artigos anteriores, aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, são aumentadas de 1/3. Então está aí, causa de aumento. Se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Vamos lá. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, chamado aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Acalmai-vos, vamos falar de tudo isso. Eu só estou lendo todos os dispositivos relacionados ao aborto, do 124 ao 128, que estão no texto legal. Vamos agora passar aos comentários, um por um. Então, bem jurídico no crime de aborto. O ser humano em formação. É a vida humana dependente, a vida humana que está sendo gestada na barriga, no ventre materno, no útero materno. Protege-se aí a vida intrauterina. Professor, mas lá no direito civil, parece que lá no primeiro artigo logo do Código Civil, com relação à pessoa natural, lá nos primeiros artigos, o legislador lá no direito civil diz que a vida da pessoa natural começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Sim, há proteção do direito à vida desde a concepção, desde o momento que ocorre a nidação, em que o óvulo o ovo, né, que já foi fecundado, se agrega ali na barriga, se cola ali, né, no fenômeno chamado nidação, já começa a vida sendo protegida. Esse nascituro, esse ser que vai nascer ainda, ele não vai ter direitos patrimoniais, mas ele já vai ter direitos extrapatrimoniais, direitos da personalidade, tá certo? Inclusive, ele pode ser contemplado com doação, com a expectativa de que venha nascer com vida. Se nascer com vida, ele adquire essa doação. Se não, tá? Não adquire essa doação, essa herança, por exemplo. Então, já se contempla, mas só está condicionado ao nascimento com vida. Mas, na barriga, os direitos não patrimoniais, aqueles existenciais, aqueles direitos extrapatrimoniais, aqueles direitos da personalidade, como a vida, por exemplo, a saúde, já são protegidos. Por isso que o Código Penal vem trazer o crime de aborto, que pune o comportamento de quem elimina ou destrói o fruto da concepção, que é o embrião ou o feto. Também se protege, em segundo plano, para aqueles crimes em que a mulher não consente, visa proteger também a liberdade e a integridade física ou a saúde da gestante. Tá bom? Naquelas hipóteses não consentidas. O objeto material é o embrião ou feto humano vivo implantado no útero materno. Então, o objeto material, lembrando vocês, é aquele
aquela coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, a conduta do crime de aborto recai visando eliminar o embrião ou o feto humano vivo, com vida. É a vida que a gente está protegendo. Professor, e se o embrião já estava morto? Se não havia gravidez? Vamos ver mais adiante. Hipótese de crime impossível. Aí tem algumas classificações, né? Não tão importantes, mas convém que vocês saibam também. Não vejo ser muito explorado em prova de concurso. Aborto natural, que é aquela interrupção espontânea da gravidez. É muito comum, né? Mulheres, às vezes, que têm um problema de segurar a barriga, como dizem algumas pessoas menos esclarecidas, mas não conseguem manter a gravidez, acaba perdendo o filho nos primeiros por algum problema de saúde. Aborto acidental, aqueles decorrentes de acidente em geral. Vamos ver que isso aí não são criminosos também. Aborto criminoso é aquele tipificado aí que nós vamos estudar agora. Aborto legal ou permitido, são aqueles acobertados por excludentes de ilicitude, por normas penais permissivas desse aborto. Aborto miserável ou econômico-social, praticado por razões de miséria e incapacidade financeira para sustentar a vida futura. Aborto eugenésico ou eugênico, praticado em face de comprovados riscos de que o feto nasça com graves anomalias psíquicas ou físicas. Aborto honoris causa, realizado para ocultar gravidez adulterina. Aborto ovular, praticado até a 8ª semana de gestação. Aborto embrionário, praticado até a 15ª semana de gestação. Aborto fetal, praticado após a 15ª semana da gestação. Então, só um efeito de curiosidade dessas classificações, se lerem por aí em algum lugar, é menos jurídica e menos importante para o estudo aqui do aborto enquanto crime. Sujeito ativo do crime de aborto, no crime de autoaborto e no aborto consentido, tá? É o feto, tá? O embrião, tá? No aborto praticado por terceiro, com ou sem consentimento, sujeito ativo, então vamos lá. Crime de autoaborto e aborto consentido é a própria mãe, tá? Nós estamos falando de sujeito ativo, tá? Puxando do lado do sujeito passivo. Então, o crime de autoaborto ou aborto consentido é a mãe que é autora. Então, delito próprio, não é isso? Autoaborto, praticar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Então, a mãe pratica ou ela consente que alguém provoque. Crime próprio, tá certo? Aborto praticado por terceiro com ou sem consentimento, aí o sujeito ativo é qualquer pessoa, delito comum. Qualquer pessoa pode praticar o aborto na gestante, tá certo? Então, nesses que ela consente ou que ela não consente, pode ser qualquer pessoa, delito comum, crime comum. Sujeito passivo é o ser humano em formação, então se entende que o óvulo ou o embrião é sim sujeito, o óvulo fecundado, o embrião ou o feto é sim sujeito passivo, tá bom? Teria essa proteção na condição de sujeito passivo. Há quem diga que é o Estado, porque ele não teria vida ainda, não teria personalidade jurídica, não seria titular de direitos, tá bom? Mas nós já sabemos que sim, direito da personalidade, direito à vida, se aplica já ao fruto da concepção. Nascituro, portador do bem jurídico da vida humana, dependente, caso sejam vários os fetos, a morte dada a cada um deles conduz ao concurso de crimes. Então, se estava grávida de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, serão computados ali para efeito de concurso de crimes, concurso de delitos. No caso, concurso formal, normalmente, né? Mais de um crime, 2 ou mais resultados. Amplitude da proteção penal em momentos ou tipos de gestação e fecundação. Então, vamos lá. É o início da vida biológica. Então, a partir de que momento que há proteção penal para o crime de aborto? Tá? Então, desde que começa a vida biológica. Só existe vida viável, é uma questão mais técnico-científica da medicina, após os 14 dias de gestação. Então, tecnicamente, começaria a vida viável do feto, ali, do embrião, do óvulo fecundado, mais precisamente, né? Através desse fenômeno chamado nidação, que se dá após 14 dias de gestação, com a fixação do ovo no útero. Ovo é o óvulo fecundado pelo espermatozoide, se chama de ovo, tá bom? É nesse momento que se inicia a proteção penal contra aborto. Só há crime de aborto após a nidação, tá bom? Então, se a pessoa elimina impede o fenômeno da nidação, não há que se falar em aborto, porque tecnicamente não haveria vida viável. O termo final de proteção do crime de aborto é o início do parto. Começou os trabalhos de parto, nós estudamos no direito aqui, no direito penal, lá na parte dos crimes contra a vida, lá no homicídio,
que iniciou os trabalhos de parto, começou o parto, se ocorreu o resultado matar aquele feto, ou vai ser homicídio ou vai ser infanticídio. Tá bom? Não temos mais o crime de aborto a partir do início do trabalho de parto. A gravidez interrompida deve ser normal e não patológica. Ou seja, a vida tem que ser viável, a gravidez tem que ser possível de gestar e de dar origem a um ser que vá viver. Então, se for uma gravidez patológica, que se comprove que não havia viabilidade fetal, não havia viabilidade de vida daquele feto, não haverá o crime de aborto na interrupção desta gravidez. A interrupção da gravidez extrauterina ou da gravidez molar não configura o aborto. Então, uma gravidez fora do útero, também chamada de gravidez molar, a formação de uma massa que não é o feto. Parece gravidez, mas não é. Então, não tem vida a ser tutelada, não tem vida a ser protegida. Então, não há de se falar em crime de aborto que visa tutelar a vida intrauterina. Tipicidade objetiva e subjetiva. A conduta incriminada consiste em provocar, dar causa, originar, promover, ocasionar o aborto. Ou seja, a eliminação, não é isso? Destruir o produto da concepção, seja na forma de ovo, seja na forma de embrião, seja na forma de feto. O aborto é o resultado, morte do feto. Inclusive, o Rogério Sanches faz uma crítica a respeito desse termo aborto. O aborto seria o resultado do abortamento. O certo seria abortamento. A conduta de praticar o aborto, abortamento, e o resultado, o que foi expulso ali, o feto ou embrião expulso, morto, é o aborto, é o resultado do abortamento. Mas a via de regra, em provas e o restante da doutrina não faz essa diferenciação e chama de aborto tudo, tá? Então, o aborto é o resultado, a morte do feto, o ser humano em formação. Então, é a morte dolosa do feto dentro do útero. O aborto é doloso. Ou na violenta expulsão do feto do ventre materno, da qual resulte morte. Então, vejam bem, a morte do feto é matar, praticar manobras abortivas para causar a morte do feto, tanto dentro do útero materno, quanto, ainda que expulso do ventre materno, venha a morrer, mas em decorrência dessas manobras abortivas. Então, não é necessário, não é imprescindível que a morte do feto ou do embrião ocorra no ventre materno. Pode ser fora, mas desde que em decorrência das manobras abortivas, dos atos de aborto. Ok, gente? Tentativa é possível? Sim, é um crime plurissubsistente. Pode ser que a mulher tome um remédio ali por um meio químico para causar um aborto e isso não seja suficiente para matar o feto. Pode ser que a pessoa dê porrada na barriga, mas ainda assim não morra. Pode ser que pratique manobras, introduza um objeto, bata na barriga para eliminar a vida intrauterina e expulse o feto, mas o feto sobreviva. Tá bom? Então, é possível sim a tentativa. Meios de execução, delito de forma livre. Então, não se exige uma forma de execução. Qualquer meio idôneo que possa causar a morte do feto ou do embrião, ou eliminação do ovo, do produto da concepção. Seja por remédio, seja por meios físicos, mecânicos, não importa. Tá certo? Conduta omissiva. O aborto pode ser praticado por omissão imprópria. Omissivo por omissão. Pode ser comissivo por omissão. Por exemplo, o médico ou o enfermeiro, que são garantidores, que dolosamente, podendo agir, não prestam socorro devido ou deixam de prestar a assistência necessária para evitar o aborto espontâneo ou acidental. Então, respondem, já que tem um dever jurídico de impedir o resultado. Então, o médico ou enfermeiro que tem a obrigação de interceder para que a mulher não perca o filho, por exemplo, num abortamento ali espontâneo ou acidental, né? Poderiam ter intercedido, ter interferido com sua aplicação das suas técnicas de medicina e não fazem dolosamente, eles estão praticando o crime de aborto na modalidade omissiva imprópria. Crime impossível. Se o meio, artigo 17 do Código Penal, crime impossível, lá da parte geral, se o meio é absolutamente ineficaz, insuscetível de provocar o aborto, não há crime. Tá? Há crime impossível. Tá bom? Artigo 17. Então vamos lá. Meio absolutamente ineficaz, ou seja, um meio empregado para praticar o aborto era absolutamente ineficaz. Não tinha capacidade nenhuma de tirar a vida lá do embrião, do feto, ou a eliminação do ovo. Não? Tomou uma substância acreditando ser abortiva, quando na verdade não era. Era um remédio totalmente inócuo. Não tinha qualquer capacidade abortiva. Crime impossível por
absoluta impropriedade do meio empregado. Tá? O meio empregado era inidôneo absolutamente a produzir o resultado morte do feto. Perfeito, então? E a outra hipótese? Se as manobras abortivas são realizadas em mulher não grávida ou sob feto já morto antes da provocação, não haverá crime em razão da absoluta impropriedade do objeto. Aqui não é mais o meio empregado, é o objeto material que é impróprio. Ou seja, porque não existe gravidez, não existe feto, não existe embrião, ou porque o feto e o embrião já estava morto. Então veja, digamos que a mulher praticou manobras abortivas acreditando estar grávida, tomou um remédio efetivamente eficaz para causar o aborto, mas simplesmente não estava grávida. Estava barrigudinha, gordinha, era gases. Tá? Só gases. Então veja, nesse caso, não há que se falar em crime nem sequer tentado, é uma tentativa inidônea, que é o chamado crime impossível do artigo 17. Ou o feto já havia morrido algumas semanas atrás, o laudo médico comprovou, esse feto morreu, mas não foi a substância abortiva que a vítima ingeriu, não. Foi porque 2 semanas atrás ele já havia morrido por uma causa natural, um problema de saúde dela lá na concepção. Veja, ela praticou as manobras abortivas, tendo como objeto material um feto sem vida. Não havia o bem jurídico a ser protegido. O objeto material era inidôneo ao resultado que se pretendia. Então, vai lá para o artigo 17. O crime é impossível por absoluta impropriedade do meio empregado, não é isso? Ou absoluta impropriedade do objeto. Na verdade, fala lá ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto material do crime. Dolo direto. Tipo subjetivo, elemento subjetivo desse crime, doloso. É o dolo direto ou o dolo eventual. Não se admite o crime culposo, não se admite o aborto culposo, porque a pessoa foi negligente, deixou de tomar cuidados com a sua gravidez, não queria nem assumir o risco de produzir o resultado aborto, só foi negligente, deixou de fazer a previsão de que com aquele seu comportamento o resultado aborto poderia acontecer e acabou acontecendo porque a pessoa foi negligente ou imprudente. Estamos diante de uma forma culposa que não vai tratar-se do crime de aborto. Vamos imaginar que uma mulher está grávida e ela é negligente e vai fazer aulas de crossfit. Vai fazer jump box e pula e faz barra. Né? Então veja, se ela não fez a previsão de que com aquele seu comportamento poderia ocasionar a morte do feto, ela foi negligente, ela deixou de prever aquilo que era previsível, mas também não aceitou como possível esse resultado, nem queria esse resultado aborto, e esse aborto acontece, estamos diante de uma conduta culposa. Esse fato será atípico, porque o aborto não admite modalidade culposa. Agora, se essa mesma mulher já se sabia que ela não queria muito essa gravidez, ela já falou com o marido, falou que não ia parar a vida dela, não ia parar de trabalhar, não ia parar de fazer as aulas de crossfit, e falou assim, não estou nem aí, se abortar também eu não me importo. Olha, veja aí, estamos diante do dolo eventual. Então, se ela vai lá, faz crossfit, assumindo o risco, fazendo a previsão e aceitando como possível, anuindo, consentindo dessa possibilidade de causar o aborto, já estamos falando de dolo eventual. Veja com uma linha tênue, né? A mesma história da teoria do foda-se e do Deus. Baixo aí, baixo. Bota alto aí, bota fone de ouvido. Então, de fone de ouvido. Então, veja, nesse caso, a mulher que vai lá malhar, né? Pode ser culpa consciente também, não é isso? Fez a previsão, mas fala assim, não vai acontecer, não, eu tenho a saúde boa, Deus me ajuda, não é isso? Então, culpa consciente também é admitida aí e que excluiria, então, a tipicidade, porque o aborto não admite a modalidade culposa, seja na culpa inconsciente, que é aquela que a pessoa não faz a previsão do resultado, seja na culpa consciente, que é aquela que ela faz a previsão do resultado, mas não aceita como possível, acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. Vamos lá, autoaborto e aborto consentido. Autoaborto, provocar aborto em si mesma, a primeira parte do artigo 124. Então, a gestante que provoca aborto em si mesma, ela mesma toma a substância abortiva, ela mesma introduz algum objeto mecanicamente na vagina, no canal vaginal, até o útero, para tentar eliminar ali a vida intrauterina. Então, é delito próprio. Sujeito ativo é somente a mulher grávida. Então, crime próprio. Para Rogério Greco, é crime de mão própria, mas nós vamos ver que admite, sim, coautoria ou participação. Então, não poderia ser crime de mão própria se admite coautoria, se alguém auxiliasse essa gestante ali. Tá? Então, seria crime de mão própria. Tá?
Então, crime próprio, só a mãe pode praticar, e a mãe grávida, não é isso? A mulher que está grávida. Coautoria inadmissível, pois o terceiro pratica o crime do artigo 126. Então, por isso que o Rogério Greco diz, que eu acho que acertadamente, que essa primeira hipótese é delito de mão própria, porque provocar aborto em si mesma, só a mulher pode fazer isso. Se o terceiro ajudar ela executando o aborto de alguma forma, ele não entra nessa capitulação, ele vai lá para o artigo 126, que é uma exceção à teoria monista, como nós já falamos, e quando chegar lá eu vou explicar novamente para vocês. Então, a coautoria seria inadmissível. O terceiro que ajuda a mulher, tá, nessa situação como coautor, ele não pratica o crime do artigo 124, e sim o crime do artigo 126. Tá? Então, admite, portanto, participação. Participação, sim. Aquela pessoa que, de algum modo, contribui, induzindo, instigando ou prestando auxílio. Olha o exemplo. Namorado que leva a gestante até a clínica e pede para executar o aborto. Não é isso? Então, esse camarada aí... Vamos dar um exemplo mais simples. Esse namorado que leva o remédio para a mulher praticar o aborto em si mesma. Ele não praticou ato executório, ele não está praticando aborto em si mesmo, até porque ele não pode, ele não é a mulher grávida. Mas ele levou o remédio abortivo para que ela praticasse. Então, ele foi partícipe deste crime do artigo 124. Então, embora ele não admita a coautoria, porque o eventual coautor, a pessoa que auxilia o terceiro, vai praticar o crime do artigo 126 e não esse do 124, tá? Ele pode sim ser partícipe, praticando algum outro comportamento, contribuindo de alguma forma para a conduta da gestante que pratica o aborto em si mesma, como esse caso do namorado que leva o remédio para que a namorada pratique o aborto. Aborto consentido, a gestante consente, ainda no 124, segunda parte, não é isso? A gestante consente que outra pessoa lhe provoque o aborto. O terceiro pratica o aborto consentido pela gestante, comete o crime do artigo 126. Vamos chegar lá. Ó, aborto provocado por terceiro, 125 e 126. Agora o terceiro, vamos lá. O legislador está incriminando o comportamento do terceiro que pratica o aborto na gestante. Na primeira hipótese do 125, ele faz isso sem o consentimento da gestante. Na hipótese do artigo 126, é aquele que pratica o aborto na gestante com o consentimento dela. Então, sem o consentimento da gestante 125, a gestante é contrária ao aborto ou desconhecia a própria gravidez ou processo abortivo em curso. Se a gestante revoga o consentimento durante a execução do aborto e o terceiro continua a praticar as manobras, responderá pelo artigo 125. Tá bom? Então, é o aborto sem consentimento da gestante. Aborto com o consentimento da gestante. Aí esse terceiro vai estar praticando junto com a gestante lá do 124. Ela pratica o aborto do 124, consentindo que outro provoque aborto nela, e o terceiro que pratica o aborto na gestante vai praticar a figura típica, aí vai incidir na figura típica prevista no artigo 126. Então tá aí, pode ser expresso ou tácito, desde que no equívoco do início ao fim da conduta. Então, com o consentimento da gestante. Esse consentimento pode ser expresso ou tácito da gestante, expressamente ou tacitamente, mas tem que ser inequívoco. Então, por que o terceiro que pratica o aborto na gestante com o seu consentimento pratica um crime no 126 e a gestante que consente que pratiquem um aborto nela pratica o do 124? Foi uma opção que o legislador fez, uma questão de política criminal. Ele criou aí uma exceção, uma das várias que existem aí, são poucas na verdade, mas é uma exceção à teoria monista, teoria unitária ou monista, fala que todos que concorrem para um crime incidem nas penas daquele crime. Tá certo? Isso está lá no artigo 29 do Código Penal. Né? Aquele que de qualquer modo contribui para o crime incide nas penas deste combinado. Então, quem contribui para o crime incide nas penas daquele crime. E neste caso, nós estamos vendo pessoas que têm o mesmo comportamento convergente para o mesmo resultado, a gestante que autoriza, que consente do aborto, e o terceiro que pratica com o consentimento da gestante, mas que respondem por crimes diferentes. Tá certo? Então, teoria pluralista, uma exceção pluralística à teoria unitária ou monista, prevendo tipos penais distintos para esses dois que concorrem para o mesmo resultado. Isso é muito cobrado em prova, tá? Muito. Aborto provocado por terceiro. Então, aborto provocado por terceiro, do 125 a 126 ainda, não é isso? Vamos lá, para a outra parte. Já vimos lá com o consentimento da gestante, sem consentimento da gestante. Desconsidera-se
o consentimento? Então vamos lá, parágrafo único do 126 vai dizer que há aí um dissenso presumido, um não consentimento presumido pela lei. Em que situações? Então vamos lá, a vontade ali está viciada, a vontade não está livre, desembaraçada da gestante. Ó, primeira hipótese, a gestante não for maior de 14 anos. De novo, aquela história de que presume absolutamente que quem é menor de 14 não tem capacidade de discernimento e o seu consentimento é inválido, é irrelevante, não se considera, é nulo. Tá? Então, menor de 14 anos, não importa, mesmo que haja consentimento, esse consentimento é inválido. Então, equipara-se aí, remetem-se às penas lá do aborto praticado sem consentimento. Tá? Que vocês vão ver que a pena é mais grave. A gestante for alienada ou débil mental. Então, doença mental, alienada ou débil mental, sem capacidade de discernir, tá? Presume-se também a ausência do consentimento. Remete-se às penas lá do aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante. Terceiro, o consentimento for obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ou seja, a não concordância é real. Aqui o dissenso não é presumido. O dissenso é verdadeiro, o dissenso é real. Ele está praticando esse aborto contra a vontade da gestante, contra o seu consentimento. Então, utilizando de fraude, ou toma esse remédio para dor de cabeça, mas é uma substância abortiva, ou seja, praticou uma fraude, uma enganação. Grave ameaça. Se você não abortar, eu vou te largar, eu vou matar seu pai. Então, a ameaça de um mal injusto e grave. Né? Ou violência, realmente, emprego de violência física, bater, emprego de arma, não é isso? Agressões físicas. Então, ressalte-se que os casos do parágrafo único, o legislador não criou um crime em separado, mas ele considerou o consentimento irrelevante e mandou aplicar o artigo 125, que é a figura lá do aborto provocado por terceiro sem consentimento. Neste caso, a capitulação permanece no artigo 126, parágrafo único, e não no 125. Aborto majorado pelo resultado. Na realidade, é uma causa de aumento de pena, uma hipótese majorada. Se vocês olharem no Código Penal de vocês, vai estar lá escrito aborto qualificado. Está errado. Professor, mas está na lei. Está errado. O legislador errou. Colocou qualificado quando, na verdade, é uma hipótese de causa de aumento. A jurisprudência é tranquila nesse sentido, tá bom? E a doutrina também. Não se aplica a autoaborto ou aborto consentido. Uai, por quê? Porque não se punha autolesão. Eu não vou falar de aumento de 1/3 de pena em decorrência de lesão grave na gestante ou de morte, se ela mesma praticou aborto em si ou consentiu que outro lhe provocasse. A gestante é autora. Então, a lesão corporal grave está acontecendo nela. A morte é resultado para ela. Então, não há que se falar em aplicação dessas majorantes para a gestante que pratica o autoaborto ou consente que alguém o pratique. Tá certo? Nela. Então, são só para as penas dos artigos 125 e 126, que é o aborto praticado sem consentimento da gestante por terceiro e aborto praticado com consentimento da gestante pelo terceiro. Então, esse terceiro que vai dar causa, não só ao aborto, como também à lesão grave da gestante ou morte da gestante, é que vai responder por essa forma majorada. Então, o que acontece aí? Aumenta-se de 1/3 se em decorrência do aborto ou dos meios empregados. Então, é o próprio aborto ou os meios empregados no aborto, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Exemplo, peritonite, septicemia, gangrena do útero, tem que tirar o útero, perdeu o útero, né, por conta das manobras abortivas, teve uma hemorragia, quase morre, tomou um remédio muito forte que causou uma lesão grave ou gravíssima. Então, vejam, neste caso, em decorrência do aborto ou dos meios empregados do aborto, ocorre esse resultado mais grave, lesão corporal de natureza grave, que o agente, o terceiro que estava praticando o aborto, não queria e nem assumiu o risco, ou seja, não agiu com dolo para este resultado. Ele agiu com culpa. Estamos diante de um crime préter-doloso. Dolo para praticar o aborto, culpa quanto ao resultado, lesão corporal grave. Perfeito. E duplicadas se por qualquer destas causas, aborto ou meios empregados, sobrevém a morte da gestante. Mais uma vez, ele não pode ter querido ou assumido o risco desta morte da gestante. Essa morte decorreu culposamente. Era uma morte que era previsível, mas o agente não fez essa previsão. Ou se fez essa previsão, não aceitou como possível, não consentiu, culpa consciente. Então, esse resultado é culposo. Estamos diante de uma modalidade aí de majorante que é
dolosa. O resultado lesão grave ou o resultado morte advém a título de culpa. Crime préter-doloso é dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo na conduta inicial, culpa no resultado mais grave. Então a gente quer praticar o aborto, mas não quer e nem assume o risco do resultado mais grave. Mas ele acontece porque ele agiu negligentemente, imprudentemente ou com imperícia. Tá certo? É culposo. Dolo mais culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente, como diz a doutrina quando fala do crime préter-doloso. Aborto majorado pelo resultado, figura préter-dolosa, já falamos, lesão corporal ou morte é imputada a título de culpa. Se houver dolo eventual em relação à lesão ou morte, haverá concurso formal. Então, se o agente quis ou assumiu o resultado lesão ou morte, há o concurso formal de crime. Ele responde pelo aborto e pelas lesões corporais, ou aborto e homicídio. Tá bom? Aí ele querendo ou assumindo o risco deste resultado. Então a questão teria que deixar para vocês bem claro, no caso hipotético, que ele não se importou, que ele queria mesmo provocar lesão grave ou morte. Tá bom? E nesse caso, haverá o concurso do aborto e mais um outro crime, em concurso formal. Lembre-se que nós temos uma lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto, que nós vamos estudar lá no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Mas temos um crime em que o agente quer causar lesão corporal e ocorre o resultado mais grave, aborto, em razão das lesões praticadas. Tá? Mesma coisa, préter-dolo. Dolo de praticar lesão corporal, culpa no resultado do aborto causado pelas agressões, pela lesão corporal. Vamos estudar isso lá no crime de lesão corporal, no artigo 129, a partir da próxima aula, inclusive. Tentativa de aborto majorado pelo resultado é possível. É possível tentativa de aborto majorado pelo resultado. Então, imaginemos que não consegue obter a morte, não consegue fazer o aborto, apesar das manobras abortivas. O terceiro não consegue o resultado do aborto, não consegue dar causa à morte do feto, mas ocorre a morte ou lesão corporal da gestante. Então, o feto se salva, não morre, mas a gestante morre ou sofre lesão grave. Então, o sujeito responde pelo aborto tentado com a incidência da causa de aumento de pena do artigo 127. Então, é possível a forma tentada do aborto majorado. Vamos para a hipótese de abortos permitidos. Estamos já na reta final. Acalme mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos chegar lá. Vamos concluir. Então, aborto necessário ou terapêutico. O que é o aborto? Primeira hipótese de aborto permitido. Hipóteses de aborto permitido, previstas no Código Penal. Nós vamos ver que tem hipótese fora do Código Penal. Existe uma hipótese que foi fruto de jurisprudência, tá bom? Jurisprudência do STF, em ação de inconstitucionalidade. Aborto necessário ou terapêutico é a primeira hipótese do artigo 128, inciso 1º. Intervenção cirúrgica realizada com o propósito de salvar a vida da gestante. Então, não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Muito bem. Então, pouco importa qual é a natureza. Alguns dizem que é uma excludente de licitude especial ali para o aborto. Outros dizem que é o estado de necessidade. Então, não importa, nunca de prova cobrando isso aí. Importa que não é típico o fato, tá bom? Consentimento da gestante é dispensável. Então, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, há um risco de morte da gestante se o médico não praticar o aborto. E esse médico pratica esse aborto para salvar a vida da gestante, porque não havia outro meio de salvá-la. Independe do consentimento da gestante, tá bom? Independe do consentimento da gestante. Pode ser, inclusive, em oposição a ela, contra ela, pela ética médica. Aborto necessário cometido por parteira, enfermeira ou qualquer outra pessoa não médica. Tá? A hipótese aí de permissão está falando que é o médico. O aborto não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E se não for, era uma parteira. Naquele local não tinha médico. Tinha um enfermeiro, tinha uma parteira, tinha uma pessoa lá que fez o que pôde. E aí? Se entende também que há excludente da ilicitude, mas não essa do inciso 1º do artigo 128. Pode ir para a regra geral do estado de necessidade lá do artigo 24 do Código Penal. Porque efetivamente temos uma situação de iminente perigo atual, que não deu, né? Ou seja, todos aqueles requisitos do artigo 24 que tratam ali dos elementos que caracterizam o estado de necessidade. Então, não vai ser esse estado de necessidade especial do artigo 128, inciso 1, mas pode ser
no artigo 24 do Código Penal, da parte geral, o estado de necessidade geral. Passamos, então, para o aborto sentimental, também chamado ético, também chamado aborto humanitário. Artigo 128, inciso 2º. Então, é aquele praticado na gravidez resultante de estupro. Então, gravidez resultante de estupro, tá? Desde que precedido do consentimento inequívoco da gestante, ou, se ela não é capaz, do seu representante legal. Então, visa proteger a integridade físico-psíquica da mulher, principalmente psíquica, não é isso? Imagine você obrigar a mulher a carregar no ventre o fruto de uma concepção que foi resultado de um estupro, de uma violência que ela sofreu. Então, neste caso, a doutrina entende, a lei, na verdade, está contemplando uma hipótese de aborto permitido. Tá bom? A maioria da doutrina entende que se trata de estado de necessidade de terceiro, que é a situação de perigo à integridade psíquica. Né? Eu, particularmente, penso que é um exercício regular de direito especial aqui. Uma hipótese de exercício regular de direito que é específica para o aborto. Não é necessária autorização judicial, importante isso para a prova. Não precisa de autorização judicial, nem sentença condenatória, nem processo, nem nada. Basta que haja algum meio sério suficiente de convicção da prática do estupro, que o médico vai verificar. Então, tem que ser praticado por médico, tá? Boletim de ocorrência, exame de lesão corporal, tá? Cópia inicial da autuação penal, do inquérito, alguma coisa que comprove que realmente aconteceu o fato. Então, o médico tem que ter bastante prudência. É bem provável que no Código de Ética Médica deve ter os procedimentos, nunca vi, mas é muito provável que tenha ali uma sequência de procedimentos, ali, de atos comprovatórios que ele deve tomar fé ali, tomar ciência, para que ele possa praticar uma conduta dessa. Tá? Quando havia estupro e atentado violento ao pudor, existia polêmica se era possível aborto sentimental nos casos de atentado violento ao pudor. Então vejam, antigamente, pessoal, nós vamos estudar isso mais adiante nos crimes contra a dignidade sexual. Mas antes de uma alteração que houve ali pelos idos de 2008, se eu não me engano, acho que foi 2008, uma reforma penal que houve em 2008, existia o crime de estupro e o crime do 213 do Código Penal e o crime de atentado violento ao pudor do 214. O crime de estupro tratava ali de que constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, constranger mulher à conjunção carnal. Só a mulher podia ser vítima de estupro e deveria ter a prática do ato sexual conjunção carnal, que é o contato do pênis com a vagina. Contato sexual, a cópula vaginal. Então, isso era estupro. Tá certo? O 214, por sua vez, dizia que o atentado violento ao pudor era constranger alguém à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O ato libidinoso é qualquer ato que visasse satisfazer a libido, qualquer ato sexual que não fosse propriamente a cópula vaginal, pênis, vagina. Pode ser sexo anal, sexo oral, apalpar as partes íntimas, masturbação, tá bom? Então, qualquer um desses era atentado violento ao pudor. As penas eram idênticas, né? Mas a questão era a seguinte: o Código Penal, desde então, já fazia essa previsão de autorização do aborto em caso de estupro. Não falava do atentado violento ao pudor. E, no campo médico, é plenamente possível que uma mulher engravide sem ter tido contato pênis-vagina. Às vezes pode ter ejaculação próxima ali e os sêmen migrar para o interior da vagina, os espermatozoides, e a mulher engravidar, mesmo sendo virgem, por exemplo. E aí, se permitia também o aborto nesse caso de atentado violento ao pudor? Então, à época, o entendimento era que poderia sim se aplicar essa hipótese de aborto sentimental também ao atentado violento ao pudor, por analogia. Uma analogia in bonam partem, não é? Professor, cabe analogia no direito penal? Sim, a analogia no direito penal só não pode in malam partem, para prejuízo do réu. Nesse caso, é uma analogia para beneficiar. Uma analogia para beneficiar a vítima, inclusive, né? In bonam partem. Então, se permitia também esse aborto sentimental ou humanitário para os casos, além do estupro, para também o atentado violento ao pudor, que esse problema acabou sendo resolvido com a fusão. Então, hoje, o 213 do Código Penal, que é o crime de estupro, não exige mais que seja vítima somente a mulher, não exige que o contato seja só a cópula vaginal, a conjunção carnal. É conjunção carnal ou qualquer outro ato sexual praticado contra alguém mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduz a capacidade de resistência. Pronto, então juntou e resolveu o problema, tá certo? Então houve uma fusão
como se houvesse uma fusão do atentado violento ao pudor e do estupro, e todos eles, tudo se chama estupro e está inserido a normatividade típica aí no artigo 213. E aí vamos para a hipótese jurisprudencial, que é a anencefalia. Anencefalia, feto anencefálico. Então, o embrião, feto ou recém-nascido que, por malformação congênita, não possui uma parte do sistema nervoso central, faltando-lhe os hemisférios cerebrais. Então, não tem ali as partes dos lados do cérebro, né? Possuindo uma parcela do tronco encefálico. Então, ele só vai ter uma parte do tronco encefálico, não vai ter uma parte do cérebro, e isso vai inviabilizar a sua vida. Se vier a nascer com vida, vai viver por poucos dias. Tá? Casos, né, raríssimos de sobrevivência, ou quase que impossível de sobrevivência. E aí? Eu posso obrigar essa mulher a carregar no ventre uma criança, um feto, que não vai ter vida? Não seria impor sofrimento demais a essa mãe que sabe que vai carregar no ventre uma vida que não vai florescer, que não vai surgir, que não vai se desenvolver? Então, o que o STF entendeu na DPF 54, ação de descumprimento de preceito fundamental? Então, o tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação, segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefálico é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, inciso 1 e 2 do Código Penal. Então, entendeu inconstitucional a interpretação desses artigos, incriminando o comportamento de quem interrompe uma gravidez de feto anencefálico, ou seja, tornando lícita, tornando permitido o aborto de um feto anencefálico. Então, está aí a DPF 54, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, admitiu essa espécie de aborto. Argumentos, diante de uma deformação irreversível do feto, há de se lançar mão dos avanços médicos postos à disposição da humanidade, evitando sentimentos mórbidos, né? Seria uma coisa doentia deixar a mãe continuar com uma gestação dessa inviável. Argumentou a permissão com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, liberdade e autonomia da vontade da mulher. Implicitamente reconheceu a atipicidade da conduta, por ausência de viabilidade da vida extrauterina. Não há vida a ser protegida, não há bem jurídico a ser protegido penalmente. Então está aqui. O produto da concepção apresenta um processo patológico de caráter embriológico, que se manifesta pela falta de estruturas cerebrais, o que impede o desenvolvimento das funções superiores do sistema nervoso central. Depois vocês leiam isso aí. É só um argumento técnico, científico da medicina para justificar o aborto de feto anencefálico. Aí também um caso, vamos lá. Aqui não se trata de permitir um aborto. Aqui é uma outra hipótese que a primeira turma do STF considera que não é aborto se a interrupção da gravidez é feita até o 3º mês de gestação. O fato seria atípico. Então, a interrupção voluntária da gestação, efetivada no 1º trimestre, também é uma hipótese em que a primeira turma do STF, são 2 turmas do STF, tá bom? Primeira e segunda turma. A primeira turma, inclusive, concedeu habeas corpus a acusados de praticar um crime lá de associação criminosa, antiga formação de quadrilha, e aborto com o consentimento da gestante. Então, aqui ele está entendendo que se há consentimento da gestante, naquele autoaborto ou aborto consentido, e a gravidez não chegou a 3 meses ainda, até 3 meses da gestação, pode ser feito esse aborto, porque neste caso não haveria ainda vida a ser protegida na gestação. Então, esse foi um entendimento aí, pautado na autonomia da mulher, integridade física e psíquica da gestante. Então, leiam depois com calma, isso aí para a gente não alongar a nossa aula demais, lendo o texto aí que eu coloquei para vocês. Vamos lá para a nossa dica. Terminamos o nosso conteúdo e agora nossa dicasinha hoje de estudo e nossa frasezinha motivacional para a gente encerrar por hoje, que a aula foi longa, né? Vocês ainda têm a possibilidade de interromper a aula. Eu não gosto, eu gosto de tocar direto. Eu poderia até dar pausa aqui na gravação, tomar uma água, dar uma caminhada, sentar, mas eu prefiro tocar direto aí mesmo em sala de aula, a gente passa mais tempo, né? Então, grava aula em pé, inclusive. Não gosto de gravar sentado, porque eu acho que a gente fica sentado, parece que o aluno vai ficar com mais sono do que o professor. Se o professor está sentado, o aluno deita, né? Então, não pode. O exército diz isso, né? Se o comandante senta, o sargento... Se o tenente senta, o sargento deita e o soldado dorme. Cuidado com as redes sociais. Tá lá. Você é viciado em redes sociais? Então, cuidado, pessoal. Perde-se muito tempo em redes sociais.
os grupos de WhatsApp, pelo amor de Deus, silenciem todos eles. Você pode ter certeza, não vai ter 1% de coisa importante nesses grupos sociais, nessas redes sociais, principalmente nesses grupos de WhatsApp. E quando você quiser ver, você tira um tempo e olha lá, não vai ter nada urgente. A não ser que você tenha um trabalho que exija isso, tem uma família que você precisa estar dando assistência ali, ver se está tudo ok, se não houve nenhum problema, precisa resolver alguma coisa. Fica ali atento, mas é vício mesmo. As pessoas têm mais vida virtual do que vida real. Deixam de viver a vida real para estar mexendo no celular. Calculam o valor da sua vida pela quantidade de curtidas, de comentários, para ser notada, ser vista. Então, às vezes está num lugar maravilhoso, não aproveita porque está ali, ó, preocupado em tirar foto de si mesmo. Não é isso? Sobe uma montanha, uma serra bonita, vai lá na Pedra Furada em Urubici, vai aqui no Rio do Rastro. Não é? Aí, em vez de estar apreciando aquela vista, tu está lá se filmando e kkkk, né? Então, vamos saber utilizar essas redes sociais, vamos reverter em nosso próprio favor. Então, use aplicativos para concursos públicos, resolução de questões, tem uma prova aqui, concursos, você baixa um banco gigantesco de questões, você pode resolver, fazer o filtro. Eu só quero questões de OAB, eu só quero questões para o cargo de delegado, eu só quero... Faz lá o filtro que você quiser e fica lá resolvendo questões na hora que tiver na sua fila do consultório, na fila do dentista, na fila do supermercado, na hora que estiver no ônibus, estiver numa viagem, está ali resolvendo sua questão na hora que permitir. Né? E com isso vai aprendendo cada vez mais, vai direcionando seu estudo cada vez mais, absorvendo mais conhecimento, aprendendo a estudar, se conhecendo, sabendo onde estão suas deficiências, corrigindo. Então, siga professores renomados de cursinhos, autores de livros, não é isso? Não precisa ser o professor Marcelo Bessa, que eu não cheguei nesse nível de renomado, não, mas professor Rogério Sanches, professores de cursinhos, professores que escrevem livros, vai lá, segue o cara, ele dá dica, ele coloca atualizações legislativas, ele solta ali alguns conceitos, algumas decisões da jurisprudência, e você vai estar sempre ali antenado no que está acontecendo com a dica desses professores, tá bom? Há excelentes aulas no YouTube. YouTube se acha, você bota o tema lá, verifique quanto tempo tem para ver se não está desatualizado, cuidado com isso. Mas essa parte que nós estamos estudando no direito penal, parte geral, esse comecinho aí onde não teve alterações, você consegue assistir boas aulas que são colocadas gratuitamente ali, e essa versão premium do YouTube você consegue baixar, parece que é R$ 39,90, comporta 5 pessoas da família, e você consegue baixar a playlist, baixar para assistir offline, é bem legal, consegue usar em segundo plano, você consegue navegar no celular, mudar de tela, apagar a tela e o áudio, o vídeo continua passando ali. Então tem essas vantagens para quem queira. Se não, o YouTube normalmente, eu não tenho versão premium, já tive, mas não renovei, não me fez muita falta. Baixe suas aulas offline. Então essa aula que eu estou gravando para vocês aqui, ou outras aulas do YouTube, onde vocês conseguirem, puderem baixar para ter o acesso offline, seja porque em alguns lugares vocês não vão ter internet, ou a 4G também, o pacote de dados vai embora rápido, não é isso? Você deixa offline e consegue colocar o seu fonezinho de ouvido, quando forem caminhar, quando forem fazer alguma atividade que não puderem estar lendo, estão ouvindo ali e aumentando ali a otimização, a absorção do conteúdo. Então, são essas as dicas que eu dou para vocês hoje, que eu aplico na minha vida. E me faz render muito tempo de estudo que se eu estivesse esperando uma ocasião oportuna e ideal de sentar para assistir uma aula, para ler um livro, copiar, fazer resumo, eu teria pouquíssimo tempo. Eu tenho lá o meu mestrado, eu tenho uma pós-graduação que eu estou fazendo, eu tenho um trabalho da delegacia, eu tenho as aulas de vocês, tenho as aulas do curso Rico Domingos, tenho um filho para cuidar, estou escrevendo a dissertação da monografia da dissertação do mestrado, então o tempo é muito corrido, então eu aproveito tudo. Tomando banho, para vocês terem ideia, eu coloco o celular no basculante, ali a aula está passando som, eu estou tomando banho e ouvindo a aula. Quando eu lavo uma louça, faço uma comida, estou me arrumando, quando eu vou correr, quando eu vou para a academia, é fone de ouvido e a aula rolando o tempo todo. Tá certo? Então, façam isso. Deixa as redes sociais para ver de vez em quando, antes de deitar, naquele horáriozinho de almoço que está descansando. Tá? Dê uma olhadinha lá, mas sem muito apego, sem muito vício, sem estarem obcecados. Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então tá aí. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Muito bom. Uma boa aula, aprendemos bastante hoje, né? Fazemos então os encerramentos da aula de hoje. O Macaco Simão ainda está esperto ali, está acordado, acompanhou a aula o tempo todo. E terminamos nosso conteúdo, estamos avançando bastante. Tá? Se a aula fosse presencial,
nós não teríamos esse rendimento como estamos tendo agora. Tá? Então, já terminamos praticamente todos os crimes contra a vida. Já terminamos os crimes contra a vida. Próxima aula a gente já começa com o crime de lesão corporal do artigo 129, que ainda está no título dos crimes contra a pessoa, mas agora trata dos crimes, do capítulo referente aos crimes contra a integridade física e a saúde. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Forte abraço e um beijo.